Ela nasceu em Santos em meio à Segunda Guerra Mundial. Aos 22 anos tornou-se freira, fez um trabalho de alfabetização, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, viajou pelo mundo inteiro fazendo esse trabalho. E desde criança também já escrevia, mas veio publicar seus livros já com quase 60 anos de idade e hoje é uma referência nacional, uma das melhores escritoras reconhecidamente no Brasil, ganhando vários prêmios, inclusive o prêmio Jabuti, concorrendo com Chico Buarque de Holanda. E hoje realmente é uma referência, escreve romances, contos, poesias, passeia em todas essas vertentes da literatura. E o nosso agente de hoje tem o prazer, o grande, enorme prazer de conversar com Maria Valéria Rezende, essa ícone da literatura brasileira. Grande prazer, Maria Valéria, Valerinha, coisa boa você estar aqui, viu? Muito bom. Eu também acho. Bom poder conversar com você. Muito bom. Valéria, a sua trajetória, a sua história é cheio de detalhes, cheio de coisas interessantes, né? Você passou pelo processo da ditadura no Brasil, né? Quer dizer, já nasceu no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Teu pai era médico, então você conviveu com toda essa escuridão da guerra, já desde o começo, né? E isso aí, de certa forma, te influenciou na tua literatura? Olha, eu acho que, com certeza, uma coisa que foi fundamental foi ter convivido a minha vida toda com escritores, porque havia escritores na minha família santista e na minha família mineira. De maneira que escrever livro, para mim, não é nada de extraordinário, é uma coisa muito comum que todo mundo faz. Então, essa angústia de, será que eu vou escrever? Eu nunca tive. Para mim, escrever ou não escrever, tanto fazia. Né? Já fazia parte do teu cotidiano isso, né? Inclusive, meu primeiro livro foi por acaso que ele saiu. Porque a minha avó, santista, que era sobrinha do poeta Vicente de Carvalho, etc., e ela achava que eu escrevia muito bem. E ela nunca se conformou de eu não querer ser escritora, como tantos na família. Então eu, quando vim morar aqui em Pilõezinhos, aqui no Brejo da Paraíba, todo mês eu escrevia uma carta para minha avó, que começava assim: querida vovó, estou aqui na frente da janelinha da minha casa, da minha casinha, olhando para a praça, e está passando fulano de tal. E eu, de fato, alguém que estava passando, ou alguém que eu via, ou que eu me lembrava, a partir do que eu sabia sobre a pessoa e o resto que eu inventava, eu escrevia uma história para minha avó. E tal pessoa, que inventava a história da pessoa, inventava um conto no fundo. Fazia um conto no fundo. E depois eu botava um beijo da sua neta e pronto, mandava para minha avó. Aí, como eu não tinha dinheiro, porque eu vivia esses anos lá, eu não tinha um tostão. Eu vivia de trocar diretamente serviços com o povo. Eu escrevia e lia as cartas para todo mundo, lia cordel, quando o pessoal comprava um cordel novo não podia ler. E todo dia, quando eu abria a janelinha da minha casa, eu já encontrava ali um saquinho de feijão verde, uns ovinhos de capoeira, que o povo dava para mim, porque eles diziam, coitada, ela não tem roçado, como é que ela vive, né? Então, quando uma coisa bem comum, né, no interior. Exato. Né, quando eu ia viajar para trabalhar e que eu ia encontrar com alguém e tudo, que eu tinha aniversário, alguma coisa assim, e eu não tinha dinheiro para comprar presente para ninguém. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma daquelas histórias, eu tinha máquina de escrever, isso eu tinha. E eu datilografava, porque eu sempre fazia com papel carbono, então as cartas da minha avó estavam todas lá. Eu pegava uma daquelas histórias, tirava o querida vovó, um beijo da sua neta, reescrevia aquela história. Já era um conto ali Pegava, pronto. fazia uma capinha, desenhava a capa. Nesse tempo eu me sentia mais artista plástica do que escritora. E aí levava, dava de presente. Falava, aqui seu presente. Olha que coisa... Seu presente de aniversário. Coisa maravilhosa. E foi assim que uma vez um editor me telefonou de São Paulo me dizendo, estou aqui com um conto seu, mostrei para os outros editores aqui da nossa editora, e todos dizem, concordam que não é uma principiante, que é uma escrita muito madura, mas nunca ninguém ouviu nem seu nome. Então eu queria que você mandasse tudo que você tem. Eu falei, olha, engano, eu não sou escritora,
não mandei nada para editora nenhuma. Ele disse, espera aí, deixa eu ler aqui para você. Aí ele começou a ler, eu reconheci. E depois eu descobri o que era. Eu tinha dado essa história de presente para o Frei Beto. Olha só. E ele deu para um editor, amigo dele. Se identificou o editor na mesma hora? E no fundo, ele me pagou na mesma moeda o que eu fiz com ele. Porque o primeiro livro dele foi o livro das cartas da prisão, que eu tirava as cartas clandestinamente dentro da prisão, digitei tudo, levei para a Europa e foi publicado, conseguimos que fosse traduzido e publicado na Itália em pouquíssimo tempo. Então eu fui a primeira editora dele, ele se fez o meu primeiro editor, então estamos quites. Que coisa interessante. E aí, quando o livro saiu, aí foi uma longa história, porque eu fiquei desconfiada, falei, o fato de alguém querer publicar não garante que o livro é bom, porque senão não existia livro ruim no mundo, né? Aí eu levei uns 3, 4 anos assim, hesitando. Aí teve um concurso em Belo Horizonte, que era com pseudônimo, falei, ó, eu vou mandar para lá para ver o que acontece. E no fundo eu fiquei entre os 6 finalistas, tinha 250 concorrentes. Falei, bom, se ficou entre os 6 melhores não é tão mal. E depois eu também tinha mandado para a Lígia Fagundes Telles, que eu tinha o endereço dela por acaso, que ela era amiga da minha tia. E eu não conhecia mais ninguém do meio literário, a não ser parente. Eu não pedir opinião para parente, não adiantava, né? Aí eu mandei para ela pelo correio. E não tive resposta durante um tempo, me esqueci até disso. Vai ver que não era mais aquele endereço dela. Aí no mesmo dia em que me telefonaram para dizer que eu estava entre os 6 finalistas do concurso de Belo Horizonte, ela ligou. o correio me traz um cartão postal da Lígia dizendo, publique sim, você é uma escritora séria. Porque eu tinha mandado para ela dizendo, eu não estou lhe pedindo para fazer nada, só me dizer se eu devo ou não publicar, porque tem um editor que quer publicar, mas eu não quero ser responsável por mais um livro ruim no mundo. No mesmo dia, eu falei, bom, isso daí então eu vou deixar publicar. Né? E aí eu publiquei, depois aí teve toda uma série de acontecimentos. Para mim era aquele livro, eu não virei escritora naquela hora. Bom, publica, vai. Você tem uma diversidade na escrita, né? Você escreve conto, você escreve romance, você escreve poesia, você passeia por toda essa diversidade da literatura. E isso, de certa forma, tem uma preferência de sua parte? Não. Não, né? Não. Eu gosto muito de fazer haikai, porque isso eu aprendi desde criança. Não como uma coisa que se faz para publicar, mas como quase uma brincadeira de criança. Procurar haikai no quintal, no mato. Sabe? Interessante, porque né? Aquelas coisinhas pequenininhas. Porque em Santos foi onde chegaram os japoneses, inclusive muitos intelectuais. No fundo, a prática do haikai começou no Brasil a partir dali, né? Em grande parte. Então, sabe? Aí nunca pensei em publicar nada. Aquilo era quando eu estou cansada demais, preciso pensar, eu saio para o jardim e vou procurar haikai, que é uma maneira de me... Sabe? Então, eu me divirto escrevendo. Aliás, eu sou uma contadora de histórias, sempre fui. Né? Isso é muito bom. A minha conversa é contar história. Mas, inclusive, você faz parte do Clube do Conto aqui, né? Eu sou do grupo fundador do Clube do Conto. Como é que está sendo o Clube do Conto aqui? O Clube do Conto é um fenômeno. Eu acho que é um dos grupos literários mais longevos da história do Brasil. Está fazendo 19 anos, amanhã é a festa. Olha só que coisa. A festa dos 19 anos do Clube do Conto. E ele cresce. E você vê, é um entusiasmo, assim, é uma coisa... As pessoas interagem. É uma confraria realmente, assim, né? sabe? E cada vez que um faz sucesso, todo mundo fica feliz, como se fosse... E como é que funciona o Clube do Conto, Valéria? O Clube do Conto é a coisa mais simples do mundo. Se reúne ali, cada um... É uma oficina. Uma oficina de conto, é uma oficina sem mestre. Certo. Então, cada vez que a gente se reúne, antigamente era semanal. Depois da pandemia ficou de 15 em 15 dias. Durante um tempo a gente fez à distância, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma graça, porque o divertido é estar todo mundo junto, aquela folia. E aí agora já voltamos a fazer presencial de 15 em 15 dias. Maravilha. E tem muita gente nova, porque no Clube do Conto você tem um jeito de entrar, mas não tem de sair. Inclusive a última coletânea que nós publicamos também
estão nela os companheiros que já foram para outra vida. Sabe? Saíram do plano terráqueo. Eles continuam a ser membros do Clube do Conto e a publicar pelo Clube do Conto. Então, cada semana a gente faz uma votação, escolhe um tema, que às vezes é uma palavra qualquer. Sei lá, da semana passada foi... Cada reunião você escolhe um tema já para a próxima. Né? E tem uma votação para escolher, para resolver, cada um propõe uma coisa. E as pessoas, cada pessoa por exemplo, traz o seu conto? O tema atual é assim, cadê meu cigarro? Agora, o que é interessante desse negócio, às vezes é uma palavra só, alma, sei lá, fantasma. Que a gente passa a semana matutando. O que eu posso escrever em torno disso que não vai passar pela cabeça de ninguém? Então, essa é uma certa competição assim, de originalidade que é extremamente fértil, sabe? Isso faz a gente... É divertido. Funcionar, né? Faz ficar pensando. É o desafio de eu escrever uma coisa que quem sabe que ninguém vai pensar em escrever desse jeito, ou dessa maneira. Então, eu acho assim uma coisa maravilhosa. E é o Clube do Conto, não é do contista. Então, quem não é escritor também pode vir para ouvir os contos e coisas. Agora, o interessante é que muita gente que começou a vir para as reuniões só para ouvir conto... Hoje está escrevendo conto. Hoje está escrevendo. Quer dizer, não deixa de ser um incentivo, porque desencanta, sabe? Essa coisa que escreveu, escritor. Não, gente, todo mundo pode ser escritora. É só gostar de escrever, acabou-se. E você vai aprendendo e vai aperfeiçoando o seu texto na medida que você escreve. Claro. E que você lê, claro. Claro. Né? Você tem que ser um bom leitor. Ô, Valéria, a ditadura, né, você passou por esse processo da ditadura todo dia, chegou a ser presa, não? Olha, eu cheguei a ser detida e nunca fiquei presa. Certo. Porque eu até teve nesse período, eu pensei, eu devia ser atriz. Porque eu conseguia me fazer de besta de uma tal maneira que os caras chegavam à conclusão que eu era uma inocente útil que caiu ali por acaso, tchau e benção, vai embora. Então, eu fui detida, mas não fiquei presa, nunca. Porque me fazia de besta, o quê? Como? E pronto. Que coisa boa isso aí. E, Valéria, você teve assim a passagem na sua vida, né? Passeando nas ruas de Havana com Fidel Castro, né? Tomando cafezinho com Gabriel Garcia Marques, né? Isso aí as coincidências da minha vida. Eu conheci todo mundo. Quando eu morava no Rio, que eu estava na equipe nacional da JEC, eu morava a 2 quadras do Gabriel? Do Drummond. Drummond? Drummond, e pegava o mesmo ônibus que ele. Então eu sentava lá e batia papo com ele, ficamos amigos. Quase todo dia eu encontrava e batia papo com o Drummond, porque eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, no mesmo horário que ele pegava o ônibus, meio-dia e pouco, assim, para ir para o Ministério lá, para a Biblioteca Nacional. Não sei onde. Você contou uma história aqui em off que achei interessantíssima. As pessoas criticavam o Drummond, né, porque não achavam ele um poeta. Esse cara que fica falando aí das pedras, né, passei por cima das pedras, encontrei no caminho uma pedra. Isso aí você acabou, a curiosidade... Eu fiquei curiosa e você terminou... Comprei. Comprou o primeiro... Eu tinha uns 10 anos, cheguei no sebo, pedi. A gente vai falar disso já, depois do comercial aqui, ó. Aguarda aí um minutinho, a gente tá voltando aqui com Maria Valéria Rezende. Quando penso na infância, eu penso em algo sagrado, num solo fértil, potente, onde o amor é plantado em proteção, em futuro, em afeto e em cuidado. Porém, a realidade, para muitos, é diferente. O direito à infância é negado a muita gente, prejudicando a criança e também o adolescente. Chega de trabalho infantil. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui.
na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Por causa das fake news, nós acreditamos que a Covid era somente uma gripe. Por isso, acabei perdendo toda a minha família. Esposa, irmão gêmeo, sogra e sogro. Minha esposa estava grávida de 8 meses. Era a realização do sonho dela. Ela lutou muito para ser mãe. E hoje eu tenho que criar meu filho sozinho e tenho certeza que se não fosse as fake news, a minha família estaria aqui ainda. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares. Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa. Participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. E então, nossa gente, voltando aqui com Maria Valéria Rezende, essa grande escritora de fama nacional e internacional também, claro. Né? Ô Valéria, aí a gente estava falando desse livro de Drummond, que você teve a curiosidade e acabou virando amiga de Drummond, né? Acabou virando amiga... Por acaso, depois, por acaso. É. O acaso na minha vida foi um fator fundamental. Tudo que me aconteceu por acaso, mas... O universo conspirando para dar certo, né? E isso também, claro que incentivou também, influenciou também na sua literatura. Claro, né? porque eu toda a vida... Tudo isso me fazia querer sempre ler mais. Ler. Até hoje, por exemplo, eu fico espantada que eu vejo as pessoas botam aí no Facebook, não sei onde, estou assistindo a série tal na televisão, nunca consegui assistir uma novela, nunca consegui acompanhar série nenhuma, nem ficar vendo filme na televisão, porque a escolha para mim é sempre, qualquer hora que eu tenho livre, ou fazer isso, aquilo, ou ler. E para mim, ler continua sendo a primeira opção, sabe? A opção mais atraente. Pois é, boa, né? Você... Porque a leitura da boa literatura, ela me provoca, abre um sempre leque, uma né? parceria. É. Eu sou obrigada a também pensar e também criar quando eu leio boa literatura. E então eu sei o que é boa incentivo, literatura. né? Se torna um incentivo, né? É, Porque você eu tenho uma biblioteca que não acaba e agora que eu leio muito mais no Kindle, porque eu estou quase cega, né? Então eu tenho que ler uma coisa que eu ponho uma letra grande, etc. Então, na minha bolsa está meu Kindle ali. Você entendeu? amplia. Então, eu junto o livro digital, que eu já falei que é para botar em meu Kindle no meu caixão quando me enterraram. Porque não vai dar tempo de eu ler tudo que eu já juntei. E eu não quero... Eu sei lá o que eu vou ficar fazendo a eternidade toda. Então, eu inspirada pelo Borges, né? Que eu quero uma biblioteca infindável dentro do meu caixão. Coisa boa. Ô Valéria, e os cafezinhos com Gabriel Garcia Marques? Pois então, eu passei um tempo indo muito para Cuba, porque por uma série de acasos, Fidel... Ficou amiga de Fidel, né? Porque eles, quando houve a Revolução na Nicarágua, que no começo foi uma revolução, e começaram a campanha de alfabetização, eles não tinham quadros suficientes para preparar isso, então chamaram educador popular da América Latina toda e eu fui uma que fui lá. E aí, a partir daí, o Frei Beto estava lá também, ele muito metido, jornalista, acabou sendo convidado pelo Fidel para conversar sobre... Porque ali na Nicarágua, os cubanos não entendiam como é que nós, católicos todos, estávamos apoiando uma revolução socialista, porque eles tinham ficado isolados, eles não sabiam nada do que tinha acontecido, teologia da libertação, Concílio Vaticano, nada disso. Então, quando o Fidel descobriu
eles começaram a descobrir esse mundo mudado da América Latina, eles disse, não, os cubanos temos que saber disso, então tem que ter alguém que venha para cá fazer formação de metodologia da educação popular freiriana e falar da teologia da libertação e todas essas coisas. E aí, pronto, eu fui destacada para fazer esse serviço. Convocada para ir para lá. E aí eu fiquei indo e vindo. E pronto. E aí a casa que eu... Durante os primeiros anos, eu tinha uma casa de protocolo, que era uma casa do Estado, e ao lado da casa que estava o Gabriel Garcia Marques, porque ele estava se tratando, ele estava doente, estava se tratando em Cuba. Então o pessoal servia o café da manhã num quiosque que tinha entre as duas casas. Então eu tomava café de manhã e batia papo com o Gabriel Garcia Marques. E às vezes as pessoas me perguntam que influência teve as suas conversas com o Gabriel Garcia Marques na sua literatura. Eu digo, nenhuma. A gente conversava miolo de pote, contava piada, besteira. Eu nem era escritora, nem pretendia ser. Se você me perguntar como a literatura dele influiu, pode até ser. Sim. Como tudo que eu li influi, porque claro. eu nasci com a cabeça vazia. O que sai é porque entrou, né? Mas é engraçado isso. E a minha vida foi cheia desses acasos, assim, cheia. Tudo aquela coisa, né? Figuras, O errado para virar certo, né? Pois é. Que é tudo que deu errado, já deu tudo certo. Mesmo que dê errado, já deu tudo certo. Você está sendo, né? Aliás, foi lançado um filme recentemente com a sua história, com a sua vida e tal. Né? Isso aí é muito interessante para as pessoas conhecerem. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa para ti, uma curiosidade. Como é que você se sentiu, tá? Sendo premiada no Jabuti, concorrendo com o Chico Buarque de Holanda? Aliás, você não ganhou só um Jabuti, não. Não, eu já tinha ganho dois antes. Já tinha ganho 2 antes, né? Aí as pessoas diziam, oxe, quem é essa figura, essa freira que ninguém conhece? Foi muito engraçado, né? Porque nos jornais, o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, que são concorrentes entre si, portanto eles não combinaram. Então todos deram a notícia assim, freira, ou veterana, ou escritora juvenil, bate, desbanca, vence Chico Buarque e Cristóvão Teza. Ou seja, demonstra que havia um preconceito já demonstraram estabelecido, né? Que um dos dois é que tinha que ganhar. Exatamente. E vai lá uma velha que não tem ninguém, nordestina, fora do eixo, e vai lá. Então, parecia até que tinha uma certa suspeita que tinha alguma coisa estranha nessa premiação. Para mim, eu acho que prêmio é jogo do bicho. É como ganhar no jogo do bicho, porque, na verdade, não existe régua e compasso para você medir qualidade literária. É o gosto do leitor. Então, provavelmente, se você mudar uma pessoa no júri de um prêmio, muda o resultado do prêmio. Verdade. Não é? Verdade. Então, sabe, para mim não me impressionou nada. Eu falei, só que sorte. Que coisa boa. Sorte. Depois eu tenho Mas 5. aí você teve várias sortes na sua vida, né? Eu tenho 5 jabutis. Pois é, 5 jabutis. Um dos maiores prêmios da literatura brasileira, você tem 5 deles. Fora outros prêmios. Tem o Prêmio São Paulo, que eu ganhei também. Depois eu ganhei, assim, 2º, 3º lugar do Prêmio Oceanos. Ganhei o Prêmio Casa delas Américas. Muito bem. Da tua obra, assim, você tem uma que você goste mais? Assim, que você acha de essa aqui me representa, não? Você sabe o que está me acontecendo? Que eu não lembro mais dos meus textos. Então agora eu pego meus livros e começo a ler como uma leitora qualquer. Sabe? Eu sei a história em geral, mas o texto em si, o tecido, a tessitura das palavras eu não lembro. Então eu começo a ler e digo, gente, eu escrevi isso. Que bonito, sabe? Eu escrevi isso aqui, mas que interessante, eu não me lembrava que eu escrevi isso. Então, ainda ontem chegou um livrinho, um juvenil, são 5 histórias que todas têm a ver com a tecnologia, com a digitalização e tudo isso. E são histórias, digamos, de ficção científica. O livrinho chegou pronto da gráfica, aí eu sentei e fui ler. Gente,
era como se eu estivesse lendo um livro novo de outra pessoa. Eu não me lembrava, Que você eu não me tinha lembrava escrito do aquilo. texto, sabe? E mesmo da história, o desenvolvimento que eu dei, porque algumas são histórias que eu tinha escrito, algumas dessas, não todas, que eu tinha escrito 10 anos atrás, mas como a tecnologia evoluiu muito nesses últimos 10 anos, eles ficaram meio defasados. Então eu tinha, para essa nova edição, eu fiz uma atualização, né, do conteúdo. E eu já não me lembrava mais. É interessante isso, Interessante sabe? isso. Quer dizer, eu tenho a impressão que assim, a minha cabeça está sobrecarregada. Quantos livros ao todo, Valéria, você publicou? Ah, Tu não imagina sei, já? uns Você não tem 20. esses dados, né? Porque tem livros meus que são anteriores a essa fase, que não são de Sim. literatura. Sim. Eu tenho uma história da classe operária que eu escrevi, por exemplo, nos anos 70, Isso. clandestinamente para um movimento de oposição sindical e o pessoal da... Esses livros da foram Santa- publicados, não? Foram publicados sem meu nome, claro. Sem seu nome, Eu escrevi muito, eu escrevia muita coisa, escrevi muito cordel para passar a legislação trabalhista para os trabalhadores da cana, por exemplo. Porque até alfabetizar todo mundo, para eles poderem... Eles tinham que cordel aprender ajudava. os direitos, eles tinham que aprender os direitos. E a maneira mais fácil de você fazer alguém decorar alguma coisa é cordel, né? Cordel, Que, aliás, eu tenho certeza, a rima e o ritmo foi uma invenção dos contadores de história para se lembrar Sem das dúvida, histórias. sem dúvida, Para né? as pessoas aprenderem as coisas, né? O cordel funcionava naquela época como uma carta, né? Isso. Assim, né? Você ia... fazer eu interlocução, adoro, eu né? continuo a adorar. O tempo todo que eu morei no interior, dia Escreve de cordel feira... todo tipo, cestilha, bastela alagoana, isso. Não, inclusive o meu livro Voo da Guará Vermelha, se você ler em voz alta, É um cordel. ele é todo em heptassílabos. Olha só, E eu cara. não foi de propósito. Eu não percebi, eu só percebi isso quando eu fui Inconscientemente, ler ó. em voz alta para alguém. Ouve aí, para ver se você gosta do que eu estou fazendo. Aí a pessoa disse, eu não sabia que era cordel que você estava escrevendo. E aí que eu percebi que era em heptassílabos. Olha só. Entendeu? Cara. Porque Interessante quando isso. o tempo, os anos todos, foram quase 20 anos que eu vivi no interior, dia de feira ninguém inventasse reunião, coisa nenhuma para mim. 4 horas da manhã eu saía de casa, ia para a feira e ficava ouvindo cantador, embolador, etc. Fala uma coisa, como é que você fosse parar em Pilãozinho? Isso foi a congregação que te Não, levou? foi o Dom Marcelo Carvalheira, que era muito Dom meu Marcelo amigo. Carvalheira. Foi nomeado bispo de Guarabira, eu estava querendo voltar para o campo, e aí eu fui lá e falei, posso ir para aí? Ele, venha quando quiser. Aí eu fui procurar um lugar. Se identificou. E passei em Pilõezinhos, gostei, tinha uma casinha lá para alugar, falei, eu vou ficar aqui. Que coisa E fiquei, boa. naquele tempo nem correio não tinha lá ainda. Era um município já. Mas era muito interessante, porque tinha a praça, eu morava numa ponta da praça, na outra ponta estava a igreja, e num canto assim da praça tinha a Câmara Municipal. E tinha reunião uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, só da Câmara Municipal. E a reunião era feita com um alto-falante que dava para a rua. Então o povo todinho se juntava na praça e ficava ouvindo a reunião da Câmara. Era a democracia. Porque aí o pessoal dizia, ô fulano, fala aí para fulano que não é assim não. O povo intervinha na discussão da Câmara Municipal. Era uma coisa interessantíssima. Eu dizia, eu voltei à democracia grega. Que coisa Com boa. a Ágora aqui, o pessoal. Algum livro em vista aí? Não. Olha, eu tenho 3 romances começados. O problema é que para eu conseguir escrever um romance, eu preciso me concentrar e não ficar pulando de galho em galho. Só que o problema é que Você escrevendo logo 3 de uma vez assim É porque assim, vem uma ideia, Aí você já... aquilo, na hora que eu sei quem conta, por que conta e como conta, para não perder aquela voz narrativa, eu sentava na máquina de escrever, agora sento no computador e escrevo, sei lá, umas 20, 30 páginas para não perder aquela voz. Certo. Mas depois eu não consigo continuar, porque eu tenho que pagar as contas. Então, direito autoral não paga conta de ninguém, a não ser que você tenha a sorte de virar um super best-seller, que eu nunca fui, nenhum best-seller.
Apesar de ser premiadíssima, né? Mas isso reconhecidamente. não, eu não sei como é que funciona. Tem Mulherio uma questão... das Letras, você também é uma das pessoas responsáveis por esse movimento. Então, o Mulherio também foi meio por acaso. A gente estava lá em Paraty, na Flip, e como sempre, as mulheres nas mesas mais importantes eram pouquíssimas. Mas no público tinha muito mais mulher do que homem. E a gente foi se encontrando, várias escritoras que se conheciam, porque a gente já tinha participado de alguma coletânea em conjunto, de diferentes partes do Brasil. E aí nós começamos uma conversa no meio da rua, assim, gente, eles dizem que um menino tinha escrito um artigo dizendo que não havia discriminação contra as mulheres escritoras, é que mulher escrevia muito menos do que o homem, as mulheres não escreviam. E nós começamos a duvidar disso. E aí a gente disse, vamos juntar o mulherio que está por aqui, para a gente ver quantas, nós não sabemos sequer quantas escritoras há no Brasil. E foi por isso que a gente fez uma reunião ali no café da manhã. Sucesso, né, Mulherio das Letras. No café da manhã e acabamos chegando à conclusão que o jeito da gente saber quantas nós éramos, se era verdade que mulher escrevia menos, era a gente fazer um grupo fechado do Facebook, e umas iam convidando as outras que escolhia. Aí, em menos de 2 meses, havia 5.000 mulheres participando desse grupo. Aí o negócio pegou fogo. Porque aí, para nós mesmas, foi muito importante saber, somos todas essas e é muito interessante. Coisa boa, né, Valéria? Porque é uma coisa assim, é uma coisa que fermenta todo mundo, entendeu? E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é que nós descobrimos na prática que a cooperação, a colaboração é muito mais fecunda do que a competição. Então, há um relacionamento diferente entre as mulheres escritoras do que entre os homens escritores. É diferente. Quando uma faz sucesso, fica todo mundo... Saiu agora aquele famoso livro do dia, Um Grande Dia para as Mulheres Escritoras, que foram fotografias, a gente foi juntando em cada cidade do Brasil, todas as escritoras e tirando fotografias. Isso já é uma consequência do Mulherio das Letras? Não, quer dizer, é paralelo, porque na verdade, né? Tanto isso, quanto o mulherio, quanto outras coisas, é que, sabe assim, a gente quando, 3 meses antes do São João, a gente começava, né, agora, a preparar a fogueira, né? Vai juntando tudo e vai fazendo. Quando chega na véspera de São João, tem 3 metros de lenha já arrumada, é só botar a faísca e aquilo vai, né? Em 2 tempos você tem uma fogueira altíssima. Para mim, essa é a imagem do que aconteceu. Quer dizer, as mulheres estão escrevendo, as mulheres sempre leram mais do que os homens. As mulheres sempre escreveram, só que era proibido publicar, ficava feio publicar, né? Então, era proibido. No Estatuto da Academia Brasileira de Letras não podia entrar mulher. Só mudou o Estatuto em 1976. Olha que loucura, né? Então, acabou que você contribuiu. Sabe, quer dizer, a fogueira estava pronta. O que a gente fez naquele dia lá na Flip foi só acender a faísca para tacar fogo naquilo. E aquilo foi, e hoje está pelo mundo inteiro. Está pelo mundo inteiro, está graças pelo mundo a inteiro. Deus. Tem o Mulherio das Letras nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal. Onde tem brasileiras que escrevem, tem Mulherio das Letras. Não sei quantas coletâneas também. Isso também é uma coisa muito importante, a gente começou a publicar várias coletâneas em que tem tanto escritoras já muito conhecidas, premiadas, e gente que está publicando pela primeira vez. Publicado sem tudo por ordem alfabética. Uma coisa boa. Então, isso também é outra coisa que acaba com essa, sabe? Ai, escritor, que coisa, ser inspirado, escolhido. Não, todo mundo, se quiser, se gostar, pode vai escrever. Lá e escreve. Vai lá e escreve. Ô, coisa boa, papo bom danado, mas nosso tempo está indo embora, Valéria. A gente podia conversar aqui mais 1 hora, né, pelo menos. Eu sou uma tagarela. Mas eu quero agradecer, muito obrigado por aceitar Eu que agradeço a meu você. convite. Inclusive, tenho que lhe fazer um agradecimento especial,
porque você compôs uma música para a trilha sonora do filme. Isso. E eu quero ouvir isso depois melhor, Com porque ali no certeza. filme fica misturado. Com certeza. Obrigado, viu, Maria? Valéria que te Rezende, essa agradeço. grande escritora Como que todo nos honra mundo- aqui no Nossa Gente. Como todo mundo em João Pessoa e na Paraíba te agradece, porque você é um Obrigado, animador obrigado. cultural fantástico. Obrigado. Aí, gente, sempre na sexta-feira, às 7h30 da noite e 1h da tarde, pela Rádio Câmara. Nossa Gente espera vocês na próxima semana. Beleza? Beijo grande para vocês. Até lá.